Este é o texto que todo cristão conhece. Amém? Eu gostaria que, em reverência à palavra de Deus, você que está sentado e pode ficar de pé, pode, não tem nenhuma situação que impede de ficar em pé, se coloca de pé, amém? E vamos fazer a leitura da palavra do Senhor juntos, amém? Toda a igreja, vamos ler junto, amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Senhor, fala conosco, nos colocamos diante do teu trono, abrimos o nosso coração para que o Senhor possa lançar a tua palavra. Senhor, fala com cada um de nós aqui presente, que a tua palavra venha sondar as nossas vidas nessa manhã e ela possa trazer, meu Deus, um renovo, possa trazer uma transformação em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Podes tomar seu assento glorificando a Deus, porque a Ele toda honra e toda glória, amém? Graças a Deus. Amados, é bom estarmos aqui nessa manhã de domingo, primeiro domingo do mês de julho, amém? Seja bem-vindo ao mês de julho, amém? Eu quero falar nessa manhã um pouco a respeito do que João está a escrever aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que é um texto que eu disse que é conhecido por todos os crentes. Amado, quem é cristão, ele conhece esse texto, porque é considerado por muitos o texto-chave da Bíblia, amém? É o texto centro, porque ele expressa tudo aquilo que Deus sente por nós, que é amor. Deus, Ele nos ama, amém? Pastor, prova de que Deus nos ama, está aqui, amado. João, ele está a escrever porque Deus amou o mundo. E nós podemos entender aqui que Deus não simplesmente ama, mas esse amor que Ele tem por nós levou Ele a tomar uma decisão que nenhum de nós aqui iria tomar, amém? Então eu quero falar um pouco a respeito do tema a cruz de Cristo, a demonstração prática do amor de Deus. Vamos falar um pouco sobre a cruz de Cristo como a forma de Deus demonstrar na prática o amor que Ele tem por cada um de nós. Porque, amado, algo que muito acontece no nosso seio, e os psicólogos estudam isso muito bem, o ser humano tem a necessidade de se sentir amado. Há uma necessidade que o ser humano tem de se sentir amado, se sentir desejado num determinado lugar. Como prova disso, é só você pensar um pouco, amado. Quando você descobre, para você que é homem, quando você descobre que tem uma moça que gosta de ti, como é que você fica? Para você que é mulher, quando você descobre que tem um moço que gosta de ti, como é que você fica? Nós ficamos vaidosos, sim ou não? Quando passamos perto dele ou dela, se esticar é se esticar, se partir é se partir. Se é mulher, muda já o andamento. Se estava a andar assim, ela começa já a partir, amém? Por quê? Porque nós temos a necessidade de nos sentir amados. E é nessa necessidade das pessoas se sentirem amados que muitos procuram este amor nos lugares errados. É nesta necessidade de se sentir amado ou amada que as pessoas estão a procurar esse amor, mas estão a procurar nos lugares errados. Por isso, nesta manhã, eu quero te dizer que Deus, Ele te ama. Ele te ama de tal maneira que Ele fez um sacrifício enorme por mim e por você. Amém? A Bíblia fala aqui no capítulo 3, só para nós entendermos um pouco do que está acontecendo aqui no versículo 16. O capítulo 3, amado, ele começa com a conversa entre Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos, no versículo 1, a Bíblia nos diz que ele era um fariseu. Ele fazia parte da classe religiosa mais alta naquela fase.
Ele fazia parte de uma classe religiosa muito pesada. Era um mestre, era aqueles que tinham autoridade, Jeremias, para instruir o povo na lei de Moisés. E Nicodemos era um desses homens. Só que a Bíblia vai dizer que Nicodemos ele sai de noite para ir à procura de Jesus, porque ele tinha algumas inquietações, algumas dúvidas, algumas questões que estavam a lhe fazer confusão, e ele queria obter de Jesus respostas para as perguntas que ele tinha. Então a Bíblia vai dizer no versículo 2 que Nicodemos vai ter com Jesus de noite. A Bíblia não explica o porquê que ele foi de noite, mas a questão é que ele procura Jesus de noite, e quando ele chega diante de Jesus, ele vai dizer: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que tu realizas se de Deus não lhe for permitido. Ou seja, Nicodemos era um mestre, e ele está a reconhecer, ele está a chamar Jesus de mestre por causa dos sinais que Jesus realizava. Porque, amado, no tempo em que está a decorrer essa questão, esta conversa, este episódio, a Bíblia nos mostra que era num período em que havia dúvidas a respeito de quem era Jesus. Para o povo, para os judeus, eles olhavam para Jesus na autoridade em que Jesus ensinava, na autoridade em que Jesus realizava os milagres, e eles se questionavam como pôde ele fazer tudo isso. Então eles tinham dúvida de quem Jesus era. Para alguns Jesus era um ladrão, para outros Jesus era uma falsa, para outros Jesus era um aventureiro, alguém que queria fama. Mas a questão é que Nicodemos ele vai até Jesus e ele começa deste jeito, chamando Jesus de mestre e questionando se Jesus vinha da parte de Deus, era um mestre vindo da parte de Deus por causa dos sinais. Tem muitos que procuram Jesus por causa das motivações erradas, por causa dos sinais. Amado, o que te deve trazer aqui na igreja não é os milagres que acontecem na igreja, amém? Não são os milagres, mas pastor, os milagres fazem parte, fazem, mas a essência não pode ser essa. E Nicodemos, amado, infelizmente, eu não tenho como provar, porque nem a Bíblia mostra argumentos suficientes, auxiliar Chique, para nos provar que Nicodemos, depois de ouvir tudo que ouviu de Jesus, se ele aceitou Jesus como quem Jesus era. Porque as 3 vezes que Nicodemos, que pelo menos do que eu vi que Nicodemos vai aparecer, ele aparece aqui no capítulo 3, depois ele vai aparecer um pouquinho mais adiante, depois ele vai aparecer lá, depois de Jesus ser crucificado, quando a Bíblia vai dizer que José de Arimateia atirar Jesus da cruz para colocar no sepulcro, e aí Nicodemos estava também acompanhando. Mas a questão, amado, é que Nicodemos ele procura Jesus por conta disso. E quando ele começa a conversar com Jesus, Jesus vai mostrar para Nicodemos que, olha, não é possível você ter um conhecimento pleno ao meu respeito se você continuar na carne. Enquanto você não nascer da água e do Espírito, não nascer de novo, não é possível você entender quem eu sou, Nicodemos. Amado, enquanto nós não nascermos de novo, não é possível você entender quem é Jesus. Porque se nós lermos quando Pedro vai dizer que tu és o Cristo, Filho de Deus, lá em Mateus capítulo 16, Jesus olha para Pedro e vai dizer: Pedro, não é carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito te revelou. Por quê? Porque, amado, a verdadeira revelação acerca de Jesus, ela não vem de leitura em filosofias, ela não vem de palavras humanas, ela vem a partir do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos dar compreensão das Escrituras, e aí nós conseguimos entender quem é Jesus de fato. Então, depois de tanta conversa, aí Jesus vai explicando para Nicodemos que Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crer no Filho do Homem não pereça. O que está acontecendo?
acontecer no versículo 16? No versículo 16, amado, nós conseguimos entender o porquê que Jesus nasceu. O versículo 16 nos mostra o porquê que Jesus veio ao mundo. O porquê que Jesus foi condenado, Jeremias. O porquê que Jesus foi crucificado. O porquê que Jesus morreu. E o porquê que Jesus ressuscitou. Nós conseguimos entender isso só no versículo 16. Lendo este versículo que nós acabamos de ler, você entende que Jesus não era um aventureiro. Você entende que Jesus não era uma farsa. Você entende que Jesus não era alguém que queria aparecer, ligou o aparecímetro, não. Você entende que Jesus veio à terra com um propósito bem definido. E qual era o propósito, pastor? Morrer por conta dos nossos pecados, padecer na cruz por minha e tua causa, se entregar em resgate da nossa vida. Por que que Jesus nasceu? Por que que Jesus foi para a cruz? Por que que Jesus morreu, pastor? A resposta é simples: porque Deus nos amou. Amado, o amor de Deus é a explicação mais plausível para Jesus ter vindo ao mundo. Não é por causa dos milagres, não é para te dar casamento, não é para te dar carro, para te dar palácio. É porque Deus te amou. Então a primeira coisa que eu quero te falar nessa manhã é que Deus te ama. Amado, Deus te ama. O ser humano mendiga amor das pessoas. Nós mendigamos amor da esposa, mendigamos amor do esposo, imploramos para os irmãos nos amarem, imploramos para o professor nos amar, imploramos para os amigos nos amarem. Mas a questão é essa, amado, é que o amor que você quer lá fora não se compara com o amor que Deus tem por ti. Porque Deus te ama de tal maneira que Ele entregou, não é o seu primeiro filho, não é o primeiro de muitos, o seu único filho. Você é a razão de Jesus ter morrido. Amém? Amém? Então, algumas coisas nós podemos aprender aqui. Primeiro, Deus nos ama. E isso tem que estar claro. Deus nos ama. Amado, se no mundo ninguém mais te ama, não chora. Porque Deus te ama. E Deus te ama mais do que a tua mãe. Porque a Bíblia vai dizer que pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta. Todavia, ainda que ela se esqueça, Deus jamais se esquecerá de nós. Sabe por quê? Porque o amor dele não permite que ele se esqueça de nós. Pastor, e quais são as características do amor de Deus? Amado, quais são as características do amor de Deus por nós? O amor de Deus é eterno, não tem fim. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus é soberano. O amor de Deus é grande. É tão grande, amado, que Ele supre o meu amor por Ele. Você sabia que Deus, Ele não nos ama para nós lhe amarmos? Porque Deus, quando nos amou, nós não lhe amávamos. Porque o amor dele é tão grande que ainda que eu não lhe ame, Ele só quer que eu lhe obedeça. Porque o amor dele supre o meu amor por Ele. Amém? O amor de Deus por nós não é interesseiro, porque Ele não espera algo em troca. O amor de Deus não é tipo o amor do teu marido ou da tua mulher, que quando não acumula na conta bancária ela começa a ficar chateada contigo ou chateado. Não, o amor de Deus não é interesseiro. Deus não espera nada em troca, mano. O amor de Deus é imutável, não muda. Pode passar o tempo que passar, passarão os séculos, pode passar o mar, mas o amor de Deus não muda, permanece o mesmo. Amado, desde o momento que Deus criou o homem até hoje, Ele ama o homem do mesmo jeito, porque o amor dele não muda, é incomparável. Não dá para você comparar o amor de Deus com o amor de outra pessoa, não dá. O amor de Deus é incomparável. Não existe comparação possível para o amor de Deus que Ele tem por nós. O amor de Deus é superior a tudo. O amor de Deus é libertador. E o amor de Deus é sacrificial. Pastor, prova que o amor de Deus é sacrificial. Está aqui o texto. Ele te amou de tal maneira que Ele deu o seu único filho. A outra coisa que esse texto nos ensina, amado, é que Deus nos ama não pouco, mas o amor dele é imenso. Porque de tal maneira Ele amou a humanidade tão profundamente que Ele foi capaz de dar o seu único filho. Amado, algo que você precisa entender é que quem ama, Ele dá.
Quem ama, doa. O amor, esse texto nos ensina que o amor não pode estar limitado em simples palavras. O amor não podem ser fábulas contadas em um romance, não. Amor não é isso, amado. Amor não pode se limitar a escrever uma música romântica e começar a declarar, não, amor não se limita aí. O amor não pode parar na teoria. O amor tem que ser levado à prática. Quem ama tem que demonstrar com atitudes. Quem ama tem que realizar ações que beneficiam não a ele, mas beneficiam a pessoa amada. O esposo que ama, ele está preocupado em não entristecer a esposa. Ele está preocupado em cuidar da família porque ele ama a família. Agora, quando você destrata a tua família, você não está a revelar amor, você está a revelar que você não ama. Porque Deus, ele nos ama, e o amor dele fez ele doar alguma coisa por nós. E não doou algo simples. Deus doou o melhor do céu. Deus doou o Criador de todas as coisas. Se você ama alguém, você precisa demonstrar na prática, amado. Porque a Bíblia está a dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deixa eu te perguntar, o que é que você já deu para a pessoa amada? O que é que você já fez que beneficia a pessoa que você ama? Porque falar eu te amo é fácil. Falar eu te amo é simples. São apenas 7 palavras, 7 letras, 3 palavras. Eu te amo. Acabou. Isso você falou. Mostra com ações. Mostra na prática aonde está o teu amor. Porque nós falamos, amamos o próximo, mas se ver aqui alguém todo sujo, esfarrapado, como é que você demonstraria o amor para com essa pessoa? Amado, como é que você tem demonstrado o amor que você sente pelas pessoas? Como é que você tem demonstrado o amor que você diz sentir pelas pessoas a quem você diz que ama? Porque Deus, ele nos amou, mas ele deu alguma coisa para provar o seu amor. Ele deu aonde? Na cruz. Ele entregou o filho dele na cruz para provar que te ama. Deus não tinha nenhum compromisso moral para entregar o filho dele para morrer por nós. Não era a obrigação de Deus entregar o filho dele para morrer por nós, porque não é Deus que se separou do homem, é o homem que se separou de Deus por causa do pecado. Mas você vai ver que é o próprio Deus que vai dar alguma coisa para resolver o problema. Amém? Então, amado, quem ama tem que demonstrar aonde? Na prática. O amor não se convence com palavras, é com prática, com gestos. Quando você conquistou a tua esposa, bastou lhe falar eu te amo e resolveu? Para falar para os casados, você que é solteiro não conquistou ainda ninguém, às vezes já conquistou e levou muito não por aí, né? Mas não é para você ainda, amém? Mas amado, você precisa demonstrar na prática como você ama. Outra coisa que esse texto nos ensina é que quem crer no sacrifício que Deus fez de entregar o seu filho, este não perecerá, mas terá vida eterna. Amém? Então, amado, eu gostaria de falar sobre isso. Como é que Deus demonstrou seu amor? Na cruz. E eu gostaria de te colocar a refletir em algumas perguntas. O que é a cruz para você? A cruz de Cristo significa o quê? Não estou a falar de cruz madeira, simples, não. A cruz aonde Jesus morreu significa o quê para você? Se um ateu, se alguém que não crê em Deus, alguém que não frequenta a igreja, ele vem e te pergunta, a cruz para você que é da igreja significa o quê? Qual seria a tua resposta, amado? Porque para alguns a cruz é o fim de uma fachada, é o fim de uma vida falsa. Para alguns a cruz é a revelação, é a manifestação de um farsante. Porque há quem olha para a cruz e vê Jesus a morrer na cruz e diz, está aí, o que ele falava acabou, está aí. Mandava boi de boca, está aí, afinal não é nada, está a morrer na cruz. Para alguns a cruz é isso. Mas para ti, amado, a cruz é o quê? A cruz é a demonstração do amor de Deus. Porque se não existisse a cruz, amado, se a cruz não existisse, se Jesus não morresse naquela cruz, se Jesus não suportasse a cruz, se Jesus não carregasse a cruz, se Jesus não morresse na cruz, eu e você não estaríamos aqui. Eu e você não seríamos quem nós somos hoje.
Porque se você parar e olhar para a tua vida, hoje você não é o que você era lá atrás. Alguma coisa mudou. Amém? Então a cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus por nós. Porque é na cruz aonde Deus revela todo o seu amor. Porque Jesus mesmo disse: não há amor maior do que este, de alguém morrer pelos seus. Não há amor maior do que este. E amado, deixa eu te dizer que os teus pais não morreriam por você. Amém? Mas Jesus morreu por você. Quem levou Jesus à cruz? Amado, quem levou Jesus na cruz foi você, fui eu, fomos nós. Como assim, pastor? Porque, amado, Jesus só veio ao mundo por causa do nosso pecado. Se o homem não tivesse pecado, não haveria necessidade de Jesus vir para morrer na cruz. Então, quando Jesus decide morrer na cruz, quando ele vai para a cruz, somos nós que estávamos a enviar ele na cruz por conta dos nossos pecados. Olha o que Isaías vai dizer aqui, versículo 4, bom. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Tomou as enfermidades de quem? Nossas, não é dele. Jesus não levou as enfermidades dele. Jesus não morreu por causa dos pecados dele. Jesus foi na cruz por causa das nossas enfermidades. Então quem mandou Jesus para a cruz fomos nós. Amém? Segundo, foi Deus. Deus enviou Jesus na cruz. Olha o que a Bíblia vai dizer. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de quem? Quem feriu Jesus? Então, amado, quem levou Jesus para a cruz? Primeiro fomos nós. Segundo, foi o próprio Pai. O próprio Pai pegou o Filho e lhe mandou para morrer na cruz. O próprio Pai pegou seu único filho, ele enviou para padecer na cruz. Amado, não é fácil um pai ver um filho a morrer por causa de doença. Não é fácil. Você ver o teu filho a sucumbir por causa de uma enfermidade e você não tem como ajudar. Mas Deus, ele estava olhando para o seu filho na cruz. E nota, não é por causa de pecado dele, não é por culpa dele, é por causa dos nossos pecados. Por isso, amado, você que se acha muita coisa, deixa eu te dizer que se Jesus não morresse por você na cruz, você seria nada, zero à esquerda, um nada, nada. Porque nós só temos boca porque Jesus morreu na cruz. Amém? Então na cruz Deus entregou seu próprio filho, ao ponto de o filho olhar para o céu e dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Deus colocou o filho dele na cruz por mim, por você, ao ponto dele desamparar o filho. Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus estava na cruz, o inocente já era culpado e o culpado já era inocente. Jesus na cruz deixou de ser inocente, tornando-se culpado para inocentar os culpados que éramos nós. Quando ele brada na cruz, ele na cruz, amado, está cheio de pecado, embora não eram pecados dele, mas Deus transferiu todos os pecados da humanidade na pessoa de Jesus na cruz. Por isso é que Deus olhou para o filho e disse: não, eu não vou conseguir olhar. E a Bíblia diz que Deus se alongou ao ponto de Jesus clamar e dizer que o Pai lhe desamparou. O Pai abandonou o filho na cruz por tua causa, amado. E a minha pergunta é: o que você tem feito para valorizar esse sacrifício? O que você faz para valorizar isso? Amém? Terceiro, quem levou Jesus na cruz? O próprio Jesus. Ele mesmo se ofereceu para morrer na cruz. Ele mesmo se ofereceu para padecer na cruz. Olha o que a Bíblia diz no versículo, no princípio: verdadeiramente ele quem? O próprio Jesus tomou. Ele próprio disse: eu vou pagar o preço. Ele próprio decidiu morrer por mim e por você. Por isso, amado, entenda: Jesus não foi na cruz
por causa da raiva dos sacerdotes e dos fariseus, auxiliar Chico. Jesus não foi na cruz por causa da ambição de Judas, não. Jesus não foi na cruz por causa da negação de Pedro, não. Jesus não foi na cruz por causa da covardia de Pilatos, que lhe condenou mesmo sem ter causa para condenar, não. Jesus não foi na cruz por causa do grito da multidão que dizia crucificam. Jesus foi na cruz por causa de Barrabás, que era eu e você. Jesus foi na cruz por causa do Pai que o enviou para lá. Jesus foi na cruz porque ele voluntariamente decidiu unir duas partes que estavam separadas. Ele próprio decidiu vir ao mundo e padecer por nós, para que através da sua morte nós fomos feitos justificados. Porque na morte dele, hoje eu sou justificado. Na morte dele eu tenho direito a perdão, porque ele morreu na cruz. Eu agora posso pedir perdão e Deus me perdoa. Mas noutrora eu não tinha esse direito, porque eu estava em pecado. Só que quando Jesus morre na cruz, todo o pecado que me pertencia agora passa a pertencer a ele. E toda a pureza que lhe pertencia passa a pertencer a mim. Oh my God, Jesus. Amado, quando Jesus morre na cruz, a pureza dele vem para nós e o nosso pecado vai para ele. A limpeza dele vem para nós e a nossa sujeira vai para ele. A santidade dele vem para nós e toda a nossa imundícia ele leva. Toda a beleza de Jesus veio para mim e toda a minha feiura foi para ele. Queres prova disso? Versículo 3. Dá o versículo 3, filho. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Amado, a rejeição de Jesus trouxe permissão para mim. Porque quando ele aceitou ser rejeitado, ele estava a dizer assim: toda a permissão que eu tinha, eu dou para eles, e toda a rejeição que eles tinham, eu recebo. Por isso é que agora você chega num determinado lugar e você é bem-vindo. Te aceitam, te valorizam, te respeitam, te querem bem, te elogiam. Sabe por quê? Porque ele teve que levar tudo que não prestava e deixou para nós tudo aquilo que é de bom. A Bíblia está a dizer: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Ninguém queria olhar para Jesus. Sabe por quê? Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ou seja, as pessoas, o salmista vai dizer que as pessoas olhavam para Jesus na cruz. Sabe o que eles faziam? Eles abanavam a cabeça. Sabe por quê? Porque não havia beleza nenhuma em Jesus. Não havia formosura nenhuma. Ele estava todo desfigurado, todo destratado. Parece eu quando não tinha nada para comer. Parece eu quando não sabia nem o que vestir. Parece eu quando o único creme que eu conseguia usar era creme de esfregar sabão no corpo. Tá vendo? Esfregar sabão na mão, colocar no rosto, o rosto ficava, a pele ficava toda ressequida. Parece eu aí. Ele pegou toda essa feiura, ele pegou todo esse desprezo, ficou com ele. Ele pegou toda a formosura dele. Porque você não pode negar, amado, que Jesus é lindo. Porque ele é o mais lindo entre os milhares. Ele é mais formoso do que todos. E aí ele pegou toda a formosura dele e passou para nós. Por isso é que hoje as pessoas te acham bonito, te acham linda, te acham lindo. Sabe por quê? Porque você recebeu a beleza que Jesus tinha, e ele na cruz levou toda a tua feiura. Amém? É verdade, amado. Quem te achava bonito? Quem te achava bonita? Porque você hoje olha para os crentes, tem um brilho. Mas se você lhe mostrar a foto dele quando veio na igreja, se você lhe mostrar. Mas Jesus, ele nos lavou. Ele tirou toda a sujeira. E hoje nós somos as pessoas que somos. Tudo graças a ele. Então eu quero resumir te dizendo o seguinte, amado. O próprio Cristo se ofereceu na cruz. Não foram os açoites que mataram Jesus, porque a morte não conseguiu matar Jesus. A morte perdeu rede diante de Jesus. Amado, a morte era tão imbecil, desculpa o termo.
A morte era tão idiota que não conseguiu matar Jesus. A morte não tinha capacidade de matar Jesus e não tem até hoje. Se não tinha naquela altura, hoje piore. Ao ponto de Jesus facilitar as coisas para a morte. Mas hoje, sabe por que ele teve que morrer? Para você ter perdão dos seus pecados. Porque é graças à cruz que nós temos perdão. É graças à cruz que hoje você tem direito de alguma coisa, de ser salvo. Porque a salvação vem por meio da cruz de Cristo. E é na cruz onde nós vemos o maior amor de todos. Então, amado, Jesus morreu porque Deus nos ama. E o amor dele não muda. Amém? Deus não te amou simplesmente. Ele te amou, te ama e sempre te amará. Porque o amor dele não está circunscrito ao tempo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Talvez eu esteja a falar para alguém aqui nessa manhã que se distanciou de Deus, andou desgarrado pelo mundo. Mas, amado, é tempo de você voltar, porque o amor de Deus ainda é o mesmo por você. Até hoje Ele está à espera que você volte para a casa do Pai. Parece o pai do filho pródigo, que o filho foi, mas o pai todos os dias olhava pela janela na direção em que o filho foi, na esperança de que o filho poderia voltar. Deus te ama e Ele sempre vai te amar, mas Ele não aprova a vida de pecado. Não confunda com isso. Porque Deus amou o mundo, Jeremias, mas Deus não amou o sistema mundano que opera na terra, não. Ele amou a obra de suas mãos. E Ele ama até hoje. Amém? Então a cruz de Cristo significa o que, pastor? Representa o amor de Deus por você. E é lá onde nós obtemos salvação e perdão para os nossos pecados. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus e aplaude bem forte ao nosso Deus.